Alerta de polêmica, alerta de polêmica, alerta de polêmica. Meu Deus, Unicentro, mais uma para essa prova? Fala, criatura, tudo tranquilo? Prof. Rui aqui na área. Se você ainda não me conhece, eu sou professor de Química, especialista em vestibulares e também no Enem. E nesse vídeo de hoje eu vou resolver com você a questão de número 9 do vestibular da Unicentro, prova de 2026. Uma questão que abordava basicamente o assunto de propriedades coligativas, mas que vai ter uma polêmicazinha envolvida e eu vou mostrar pra você, ok? Então, antes de tudo, já se inscreve no nosso canal e dá um joinha nesse vídeo porque ele tá maravilhoso, ok? Agora, sem mais enrolações, bora pro vídeo! As propriedades coligativas são propriedades das soluções que dependem da quantidade de partículas de soluto dissolvida em determinada quantidade de solvente, mas não da natureza dessas partículas. No dia a dia, essas propriedades se manifestam em diversas situações: na cozinha, na dessalinização da água do mar, na secagem de roupas no varal, na conservação de alimentos. E ele fala sobre as propriedades coligativas, relacione a ação na coluna da esquerda com a definição ou propriedade na coluna da direita, ok? Então vamos analisar, tá? Agora preste bem atenção aqui. Vamos lembrar de uma coisa? Vou até voltar aqui para você. Propriedades coligativas, tá? Imagine que eu tenho aqui um líquido qualquer. Pode ser a água se você quiser, tá? Para ser mais fácil. Imagine que nós tenhamos aqui um líquido puro, tudo bem? Líquidos puros não apresentam propriedades coligativas. O nome coligativo vem de coligar. Coligar significa ligar coisas diferentes. Então quando a gente tem um líquido puro, só tem coisas iguais aqui dentro, não é? Agora a coligação só surge quando você acrescenta o quê? Um soluto. Então, eu vou acrescentar um soluto não volátil. Rui, o que é um soluto não volátil? É um soluto que não evapore na temperatura de que esse cara aqui tiver em ebulição, tá? Na verdade, não é que ele não evapore de maneira alguma, mas que ele seja muito menos volátil do que o líquido em questão. Essa que é a ideia, tá? Agora, quando você acrescenta esse soluto, 4 efeitos acontecem. Quais são eles? Tem até uma musiquinha para você. Temperatura, todo mundo já conhece, é que a de cima sobe e a de baixo desce. Então, aumenta a temperatura de ebulição, a de cima sobe e a de baixo desce, diminui a temperatura de congelamento. E a pressão, o que vai acontecer? A da osmose aumenta para outra descer. Então, aumenta a pressão osmótica, que a gente simboliza por π, e a outra desce. Quem que é essa outra? É a pressão de vapor. Cada um desses fenômenos tem um nome, tá? Esse primeiro, que é o aumento do ponto de ebulição, a gente chama de ebulioscopia ou ebuliometria. O segundo, que é a redução na temperatura de congelamento, a gente chama de crioscopia ou criometria. O terceiro, que é o aumento da pressão osmótica, a gente chama de osmoscopia ou osmometria. E esse último, que é a redução na pressão de vapor, a gente chama de tonoscopia ou tonometria. O importante é você entender que quando eu acrescento um soluto não volátil, eu provoco os 4 efeitos ao mesmo tempo. Aumento o ponto de ebulição, reduz o de congelamento, aumenta a pressão osmótica e reduz a pressão de vapor, ok? Então agora a gente vai analisar o que ele está falando sobre cada uma das coisas e situações do cotidiano daqui. Vamos analisar? Vamos lá então, primeiro item aqui, adição de sal a uma caixa térmica com gelo e bebidas. Qual que é a intenção quando você vai lá e coloca, sal onde tem gelo e bebidas? Lembra, o sal ele vai derreter aquele gelo, mas a mistura gerada é muito fria. Isso tem a ver com o efeito crioscópico. Se eu estou pensando em gelo, pensa em crioscopia, Então a associação é com a C, tudo bem? Essa daqui eu vou associar com C, tudo bem? Então, esse cara aqui, já falamos sobre ele. Próximo, eu vou pular número 2, eu vou pular, depois você vai entender o motivo. 3. A aplicação de um soro fisiológico na veia para hidratação. Bem, se a gente está pensando na aplicação de um soro na veia, esse cara não pode ser hipertônico nem hipotônico em relação às células. Eles têm que ter a mesma pressão osmótica. Então isso tem a ver com a pressão osmótica. Então vamos colocar o B, Aqui, tem a ver com o B, tem a ver com o efeito, da osmoscopia. Agora vamos para a próxima. A adição de açúcar na água para preparar uma calda de pudim. Bem, quando a gente quer preparar uma calda de pudim, a gente precisa de temperaturas altas, não é? E quando a gente coloca açúcar na água, o açúcar, por ser um soluto não volátil, ele eleva o ponto de ebulição de quem? Da água. Portanto, isso é o efeito ebulioscópico, não é? Então aqui, efeito ebulioscópico, D, é um exemplo de elevação do ponto de ebulição da água e alteração na pressão de vapor. Então vamos colocar aqui D. Bom, você, por eliminação, já poderia imaginar, quando você olha nas alternativas, olha aqui, 1C, 2A, 3B, 4D, 1B,
2D, 4, ele coloca coisas diferentes, não é? Então, se a gente já usou aqui o C, o B e o D, é óbvio que só está faltando qual? O A, tá? Só que aí que entra a polêmica da questão, que na minha opinião ela foi um pouco infeliz, tá? Olha aqui, ó, adição de salmoura, tá? Em alimentos para conserva. Quando a gente acrescenta a salmoura, preste atenção, qual é a ideia que a gente tem por aqui? A ideia é a seguinte, na conserva, lembra que o alimento ele vai perder água, ele vai desidratar. E essa desidratação é por osmose. Então o aluno que estiver fazendo essa prova, ele vai imaginar que isso daqui tem a ver com o quê? Com a pressão osmótica. É claro que o aluno conseguiria, por eliminação, né, já perceber que aqui tinha que ser o A. Rui, quer dizer então tá errado falar que é um exemplo de efeito da pressão de vapor do líquido? Na verdade é o seguinte, né? Não é que é errado eu dizer, porque a osmose está relacionada também com a pressão de vapor. Mas quando a gente pensa numa conservação, né, de alimento, de você colocar uma salmoura, a gente está pensando no efeito osmótico, tá? Então achei um pouco infeliz o cara que colocou isso daqui, tá? Então a resposta vai ser essa sequência daqui, né? Ó, 1, tá? 1 é o C, tá? O 2 é A, o 3 aqui nosso vai ser o B, tudo bem? E o 4 vai ser o D. Mas é aquela história. Esse cara aqui, ó, eu não gostei. Eu acho que ele poderia ter colocado um exemplo muito melhor, né? Que não causasse polêmica alguma, tá? Então a alternativa que fala 1C, 2A, 3B e 4D, é óbvio, né? É a alternativa C. E é ela que você vai marcar. Tudo bem? Ok? Ah, criatura, espero que você tenha gostado. E caso não tenha entendido alguma coisa, já sabe, não é? Comenta aqui embaixo que eu respondo pra você. Ok? E esse é apenas o último vídeo, tá? Da resolução da prova completa que a gente tem aqui da Unicentro. Então aproveita, se você ainda não viu os anteriores, assista, tá? Porque tem mais polêmicas por aqui, tá? A questão de número 3 era bastante polêmica e tem questões maravilhosas para você que está se preparando para esse teste, ok? Espero você então na próxima resolução.